Bom, queridos, nossa última videoaula sobre algas. Agora eu vou falar um pouquinho da reprodução das algas, tá? Concluímos esse assunto. As algas, elas podem se reproduzir de duas formas. Através de reprodução assexuada, aquela que lembram que não envolve troca de gametas, e por reprodução sexuada, que é a reprodução que envolve troca de gametas. A reprodução sexuada envolve, variabilidade genética, coisa que a reprodução assexuada não envolve. Então, na reprodução assexuada das algas, por exemplo, aqui tem alguns exemplos. Ó. As algas podem se dividir por divisão binária, lembram? Aquela chamada cisciparidade. Então, aqui tem uma euglenoide, ela simplesmente, se divide em dois e dá origem a dois. O indivíduo dá origem a dois indivíduos geneticamente iguais ao primeiro e com o mesmo número de cromossomos. Aqui uma diatomácea também é a mesma coisa. Uma diatomácea deu origem a duas. Se dividiu geneticamente iguais e com o mesmo número de cromossomos. Embora seja um indivíduo menor, depois ele vai dar uma crescidinha e vai ficar igualzinho ao primeiro. E diversas espécies, então aqui diz as unicelulares reproduzem-se por divisão binária, então aqui divisão binária. As multicelulares filamentosas podem se reproduzir por fragmentação, quando o fragmento de um corpo do ser se separa e gera outro indivíduo, E diversas espécies reproduzem-se por esporulação. Lembram quando saem os esporos? E os esporos dão origem a um novo ser? Vou mostrar para vocês. Aqui esse exemplo é o ciclo de vida assexuado de uma alga verde filamentosa, que forma células flageladas chamadas zoósporos. Então aqui tem um organismo jovem, fixado no chão. Esse organismo adulto, ele libera através dessas células aqui, dessas estruturas, células especializadas que a gente chama de zoósporos. Então, cada um é um zoósporo, tá? Então, aqui se formou os zoósporos. Esse zoósporo, ele vai se fixar no chão e vai dar origem a um novo indivíduo, igual esse daqui. Então, vai ser sempre esse ciclo. Mas essa é uma reprodução assexuada, porque não envolve troca de gameta, material genético, não envolve nada disso, tá? Entendido de reprodução assexuada das algas? Tá, e a reprodução sexuada. O que ela envolve? Fusão de gametas haploides com formação de zigoto diploide. Lembram? É o nosso caso. A gente tem os gametas haploides, óvulos e espermatozoides. Eles se fundem formando o zigoto diploide. Todas as nossas células do corpo são diploides, exceto os gametas que são haploides. Então, aqui tem o ciclo de vida sexuado de uma alga verde unicelular, tá? Aqui ocorre, por exemplo, a meiose, é esse Rzinho, simboliza uma redução cromossômica, porque vocês lembram que na mitose uma célula mãe dá origem a duas células filhas geneticamente iguais com o mesmo número de cromossomos. Na meiose ela é reducional, uma célula mãe dá origem a 4 células filhas geneticamente diferentes e com a metade do número de cromossomos. Então aqui, tem um organismo, esses organismos adultos haploides N, eles se unem, ocorre a fusão do citoplasma, ocorre a fusão do núcleo e formação de um zigoto. Então, formou aqui esse zigoto, esse zigoto, ele reduz, ele se divide, formando 4 novos indivíduos, e esses 4 novos indivíduos, os organismos jovens vão crescer, vão virar os organismos adultos, e aí segue a reprodução. Então, aqui ocorre uma maior variabilidade genética. E aqui também temos um exemplo do ciclo de vida sexuado de uma alga verde multicelular chamada alface do mar. Então, nesses organismos tem o que a gente chama, olha que importante que eu vou falar, tem o que a gente chama alternância de gerações, ou seja, alternam-se indivíduos haploides e indivíduos diploides, tá? Então, aqui, o indivíduo adulto, digamos assim, diploide, ele é chamado de esporófito. Então, este daqui é um esporófito, tá? Então, ele tem 26 cromossomos. Aqui tem um detalhe do esporófito, como se tivesse um pedacinho daqui, onde tem aqui no esporófito células nas quais ocorre a meiose. Então, aqui dentro está ocorrendo a meiose, reduziu, E essas células liberam esporos haploides, ou seja, com a metade do número de cromossomos. De 26 passou para 13. Esses esporófitos,
eles dão origem ao gametófito haploide. Então, esporófito, ele é diploide. Gametófito, ele é haploide. E esse gametófito, aqui está um detalhe dele também, né? Ele origina células formadoras de gametas, que seriam as ovogônias, espermatogônias, lembram? Como se fossem elas. Então, essas células, né, formadoras de gametas, libera essas células, libera os gametas, né, formou lá o gameta se fecunda, forma o zigoto diploide, e aí esse zigoto se desenvolve e segue o ritmo. Então, a alternância de talos haploides, ó, talos haploides e diploides. Isso aqui é um talo haploide, desculpem. Isso aqui é um talo haploide, isso aqui é um talo diploide. Então, a gente chama isso de alternância de gerações. Muito importante, tá bom? Depois, para encerrar, falar um pouquinho da importância ecológica e econômica das algas, que isso é muito interessa, às vezes cai bastante no vestibular. Essas importâncias ecológicas e econômicas, né? Então, como importância ecológica, o fitoplâncton é responsável por quase 90% de toda a fotossíntese realizada no planeta. Lembram aquilo que eu falei na primeira aula sobre as características das algas? São as algas que são responsáveis por liberar oxigênio para o nosso planeta, e não as plantas. Claro que as plantas, obviamente, ajudam muito, mas as algas são muito, muito, muito importantes. Algumas espécies são simbiontes, ou seja, vivem, né, no corpo de outros indivíduos, ou vivem de uma forma mutualística, né, como, por exemplo, as algas verdes associadas a fungos, que aí constituem os líquens, né, uma forma de mutualismo. Os dinoflagelados sem parede celular que vivem dentro de células de protozoários de animais marinhos são genericamente denominados zooxantelas, que a gente chama zooxantelas, tá? Os zooxantelas também, às vezes alguns falam. Certas espécies causam a maré vermelha, que a gente falou, fenômeno provocado pela multiplicação intensa de dinoflagelados devido a um fenômeno que a gente chama de eutrofização. Então, esse fenômeno da maré vermelha pode, inclusive, intoxicar pessoas, lembram que a gente falou? Além de poder levar ao esgotamento do gás oxigênio dissolvido. Substâncias liberadas por essas algas intoxicam animais marinhos e, eventualmente, as pessoas. Então, aquilo que eu falei, esse fenômeno maré vermelha pode matar animais e pessoas também, tá bom? E por fim, né, diversas espécies são comestíveis. As algas, as pessoas que comem principalmente sushimi e todas essas comidas, né, elas têm as algas, são feitas, né, com algas, muitas delas. Certas algas são fonte de polissacarídeos economicamente importantes, como a que a gente chama de carraginas e o agar. E o alginato, que a gente chama também. O agar, ele é a base de alguns medicamentos, é a base, inclusive, de algumas, como é que eu vou dizer? Algumas substâncias que a gente usa no laboratório, tá? Por exemplo, as carreginas são utilizadas como estabilizantes e clarificantes pela indústria alimentícia. Então, sempre que tem emulsificantes, estabilizantes, a gente está falando de uma alga, né? O agar, além de ser empregado como espessante de alimentos, é utilizado em laboratórios, ó, tinha me faltado a palavra de pesquisas, na preparação de meio de cultura para micro-organismos. Ah, isso que não me vinha a palavra. Então, o agar faz um meio de cultura. Lembram quando a gente fez lá no segundo ano o funguinho na gelatina, esfregou um cotonete no pé, botou na gelatina, e aí dali se propiciou um fungo? O agar é a mesma coisa, é como se a gente colocasse um essa substância, né? E ele vai servir de meio de cultura para fungos, bactérias e outros micro-organismos. O alginato é empregado por indústrias farmacêuticas, têxteis, comestíveis, né? E também na fabricação de sorvetes, chocolatados, cervejas, creme dental. Eu tô meio gaguejando agora. Mas esse alginato também então, é mais na indústria farmacêutica e alimentícia, tá, gente? Então, essas são as a importância econômica das algas e ecológica dessas algas. Espero que vocês tenham entendido bastante sobre algas. E a gente se fala, então, na próxima semana, na nossa aula online. E aí vocês podem tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Estou com saudade, se cuidem, fiquem bem. Beijoca no coração de todo mundo.